Olá, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Provavelmente você vai assistir esta live gravada, ou provavelmente também no YouTube. Vinícius Detwiller, começando mais uma live. Para quem não me conhece, eu sou diretor de escola de inglês há mais de 25 anos. Comecei um projeto chamado Mais Matrículas no Instagram e nas redes sociais, com o objetivo de ajudar donos de escolas de inglês a crescer, a matricular mais, a melhorar seus processos e, no final das contas, lucrar mais. A partir agora de 2020, duas lives semanais, uma às segundas-feiras e a outra às quintas-feiras, às 20h20. 2020, 20 e 20, ok? E o tema de hoje é um tema que incomoda muito diretor de escola, muito dono de escola de inglês. É a perda de alunos. Eu coloquei lá no Stories do Instagram que por que perder um aluno é bom. Na verdade, ninguém gosta de perder aluno. Se você perguntar a qualquer um, todo mundo não gosta de perder aluno. Mas vamos encarar a realidade. A gente perde desde o início. Na verdade, para ganhar, você precisa perder. Para matricular, você precisa ter vários que não vão matricular. E assim vai. Tudo é um grande funil, né? Para você ter alunos matriculados na sua sala de aula, você começa desde o início a perder. Então esse é o tema de hoje. E nós vamos falar dos motivos. O que faz? O que eu quero fazer nesta live? Ajudar você a uma coisa. No final dela, você não sofrer quando você perder um aluno. Eu acho que o ponto central é assim, parar de sofrer ao perder um aluno, ao perder um cliente. Eu estou falando de aluno porque é para a escola de inglês, mas isso aí pode se aplicar em muitos outros negócios. A gente sente, principalmente quando o fator que faz você perder o aluno é um fator externo. Existem dois tipos de fatores, os fatores internos e os fatores externos. Normalmente os fatores internos são aqueles fatores que estão no seu controle. Você tem total controle, a sua escola, sua equipe tem controle, eles influenciam diretamente na capacidade de reter ou de perder o aluno. Os fatores externos, eu vou falar daqui a pouco de cada um e também dar algumas dicas de como agir em cada um deles. Mas os fatores externos, geralmente você tem pouco ou nenhum controle, né? Vou dar um exemplo, antes de falar detalhadamente de cada um. Mudança de cidade. A família é transferida pelo seu trabalho e muda de cidade. Você tem controle nenhum, infelizmente. Você vai perder esse aluno. E você precisa aceitar que isso é parte da vida. Perder faz parte da vida. Você só precisa ter o número suficiente para que essa perda não prejudique a tua empresa. Tá? Então, fatores internos e fatores externos. Tá? Quais são alguns exemplos de fatores internos? Que fatores internos podem fazer você perder um aluno? Insatisfação. Aliás, antes disso, dentro dos fatores internos, nós temos 3 momentos que você pode perder aluno. Você pode perder aluno antes dele se matricular, ele está visitando e ali, naquele momento, você pode perder ele, antes dele fechar a matrícula, mas ele foi com a intenção de fechar a matrícula na sua escola e dali ele sai desistindo de matricular. Você pode perder o aluno durante as aulas, durante o período do semestre ou o período do curso, e você pode perder o aluno depois que ele conclui aquela fase, ou seja, ele não volta, ele não renova a sua matrícula. Então é importante que esses são fatores internos. Tá? Antes de falar detalhadamente dos fatores, eu queria destacar assim:
Dentro dessas 3 fases, antes de se matricular, durante o curso e ao final, quais são os pontos que podem mais prejudicar? Por exemplo, desorganização. A pessoa vai para a tua escola fazer a matrícula, chega animada, chega lá, está desarrumado, está desorganizado, a pessoa que vai atender está despreparada, a pessoa que vai vender está despreparada. Isso causa uma má impressão e ele pode desistir naquele momento. Isso faz você perder um aluno antes. Só que o problema dessa perda antes de matricular é que você não sente ela. Normalmente, se você é o dono da escola e se você tem uma equipe de atendimento e você não está ali no atendimento, no dia a dia, você não vai perceber essa perda tão rapidamente. Tá? Então é perigosa, é muito perigosa e a gente tem que tomar cuidado. Desinteresse da equipe comercial, da equipe de vendas. Todo mundo sabe que o processo de venda é um processo, já diz o nome, um processo. A pessoa te procura, ela liga, ela entra em contato através da internet, por telefone, ela chega aí à tua escola, ela não fecha na hora, a maioria hoje pesquisa, visita outros concorrentes, e se não houver interesse da parte da tua equipe em manter o contato, você pode perder esse aluno. Porque muitas vezes a gente deixa a decisão na mão da pessoa, só que tem que acompanhar. Então, o desinteresse da tua equipe em acompanhar, em fechar o processo, até ter a certeza, pode fazer com que você perca o aluno. Esse também é outro ponto que às vezes a gente não percebe, não porque quem está perdendo. Tá? Falta de feedback, as pessoas ligam, não retornam a ligação, mandam um e-mail, não recebe o retorno daquilo. Isso pode também estar dentro também de desorganização. Né? E é óbvio que no caso da venda da matrícula, o despreparo muitas vezes da pessoa que está atendendo. Ela não está pronta, ela não sabe fechar uma venda. Tá? Então tudo isso é antes. Durante a aula, aí sim, durante o andamento das aulas, um dos pontos que podem mais fazer você perder aluno é questões de relacionamento. Falta de envolvimento do aluno com a tua escola, com a turma, com o professor, com os colegas. Ou seja, isso é um ponto que depende de você. Depende de você criar mecanismos de acompanhamento e também de promoção para que o aluno esteja envolvido em atividades, em uma série de coisas. Se o aluno não se relaciona, tem essa falta de relacionamento, ele se envolve menos, então, tipo assim, não cria um valor a mais para ele estar frequentando a tua escola. Outra coisa é a falta de eficiência da tua equipe. Muitas vezes o aluno ou o pai de aluno, né? Muitas vezes o pai de aluno que decide, às vezes é uma criança. A eficiência e a desorganização durante o curso, se faltar eficiência, se faltar organização nos processos administrativos, muitas vezes criam aborrecimentos. E quando se cria aborrecimento, é a emoção negativa vai se acumulando. Acontece uma vez, acontece duas, acontece três. Por mais que o aluno esteja gostando da aula, por mais que ele esteja aprendendo, muitas vezes o sentimento negativo faz com que ele não queira ficar mais ali. Criou um vínculo negativo. Então a gente tem que cuidar disso. E isso a gente corrige como? Acompanhando as equipes, treinando as equipes, eficiência, organização. Isso não é um processo fácil e também isso não é um processo único, é um processo contínuo e vai acontecer. Acontece comigo, vai acontecer com você. Só que a questão é não deixar de acontecer nunca, não. É minimizar cada vez mais que aconteça menos. Tá? Outra coisa que acontece durante o curso, problemas de comunicação interna. Deixa o recado, não fala, o professor fala com a secretária não faz, a secretária não fala com... Ou seja, tem a ver com o quê? Com desorganização, com ineficiência. Então, todos esses pontos podem acontecer e prejudicar. Tem mais pontos que eu vou falar aqui, mas os principais
durante. E depois, é claro, depois, eu acho que o ponto principal, assim, acabou o ciclo, acabou o semestre. Ponto número 1, e o mais importante, não houve percepção de valor. A pessoa não conseguiu perceber, ou você, seu professor, sua escola, não conseguiu demonstrar ou mostrar o que ele aprendeu, mostrar o quanto ele evoluiu. Ele pode ter evoluído, não me entenda mal, ele pode ter aprendido, mas talvez ele não tenha percebido que ele evoluiu. E por conta disso, pode fazer com que ele ache que não tem valor. E tem a concorrência, e todo mundo vai vender o seu peixe melhor. Sempre vai ter melhor. E quando a questão se torna preço, por exemplo, tem gente que fala assim, mas tal curso está mais barato. Ele te procura e fala, está mais barato. E você vai entrar naquela questão da guerra de preço. E se o aluno só vem para você por causa de preço, pode ter certeza que ele vai, na hora que outro concorrente fizer um preço mais barato, ele vai embora. Quem vem por preço, vai por preço. Para ele ficar, ele tem que ter percepção de valor, independente do preço ser mais alto ou mais baixo. Porque o preço é a última coisa que a gente tem que brigar. A pessoa tem que perceber que o que você está fazendo na vida dele faz diferença. Tá? Então, geralmente, quando é no final do semestre, essa é a percepção de valor que faz ele ir embora. E quando ele não percebe valor, se o outro está R$10 mais barato, ele pode simplesmente, não, eu vou para o outro que é mais barato. E aí fica aquela questão. Então você tem que, para evitar isso, ao longo do semestre, tem que estar sempre mostrando valor, mostrando o que você está fazendo. É a questão do marketing pedagógico. Né? Sua equipe, sua coordenação também tem que estar mostrando, muitas vezes para os pais, no caso de alunos, crianças e adolescentes, do que está acontecendo e o que ele está aprendendo. Porque senão ele acha que não aprendeu nada. Tem a questão cultural também, muitas vezes, às vezes o pai, no caso de crianças e adolescentes, o pai é leigo do assunto, ele não é professor, ele não é da área pedagógica. E ele acha simplesmente que por estar matriculado, colocado seu filho num curso de inglês, ele tem por obrigação aprender tudo. E ele tem que levar em consideração uma série de fatores. Quando ele compara, por exemplo, com o conteúdo do colégio, a questão de, às vezes, o colégio é bilíngue, às vezes é a questão de uma viagem ao exterior que ele leva o filho e ele já espera, porque ele está 1 ano no curso de inglês, que ele já domine. E ele não entende, porque ele não é da área. Mas o senso comum tem 1 ano de inglês, já deveria falar fluentemente. E você sabe que a aquisição da linguagem é um processo que depende de muitos fatores. E o fator número 1, independente de método, independente de material, da qualidade do seu professor, é a dedicação do aluno. Tem aquele ditado que diz: ferramentas fortes na mão de pessoas fracas não servem de nada. Mas você tem ferramentas fracas na mão de pessoas fortes, faz a diferença. Então, assim, o aluno precisa se dedicar. E esse aí talvez seja o ponto mais importante. E é um trabalho em conjunto com a escola, porque de alguma maneira nós temos que motivar o aluno para que ele se dedique. Porque tem tantas distrações hoje em dia, tem a própria internet, tem uma série de coisas. Com as crianças e adolescentes tem tantas coisas mais, entre aspas, prazerosas para ele fazer do que estudar em casa, ouvir, fazer homework, enfim, qualquer tipo de atividade que ele precisa fazer para evoluir. Então, essa questão da dedicação, faltar aula, chegar atrasado, estudar, se dedicar como aluno, seja criança, ou adolescente ou adulto, tem a ver com a motivação que ele tem para fazer o curso. E tem a ver também com a nossa capacidade de estimular, a capacidade da escola e do professor também estimular, e de lembrar sempre dos objetivos que ele tem. As pessoas são movidas
por objetivos. Ninguém faz nada a troco de nada. Talvez alguma criança, algum adolescente possa até dizer, não, eu estou aqui porque meu pai me obriga. Mas mesmo assim, você pode encontrar algo que o motive a se dedicar um pouco mais. Tem várias coisas que você pode fazer. Então, falando então dos motivos internos. Muitos motivos internos, que são os que a gente tem controle. Tá? Vou pegar aqui a minha listinha. Insatisfação. Já comentei, pode acontecer por uma questão de aborrecimento, sentimento. A insatisfação também pode ser ele criou uma expectativa pelo que você vendeu, que você prometeu, e ele acha que não está recebendo o que foi prometido, tá? Ele criou falsas expectativas. Isso aí realmente pode acontecer também. Pode ter algum incidente específico que tenha acontecido com um professor, com alguém na escola, com a secretária, até às vezes com o próprio colega em sala de aula. Então, a gente tem que ter capacidade a gente precisa ter a capacidade de detectar um motivo individual de cada um. Para a gente poder reduzir a perda, a gente precisa saber, né? A gente precisa filtrar e descobrir o motivo real de cada um para que a gente possa tentar tomar soluções. E por que é bom que aconteça pedidos de desistência ou perda de aluno? É bom porque você vai ter a oportunidade de corrigir. Você vai ter a oportunidade de crescer, de identificar os problemas internos e tentar corrigir. Ou descobrir se realmente é aquele problema e mostrar alternativas. Muitas vezes é uma questão apenas emocional do seu aluno. E você pode ter alternativas que vai dar a oportunidade dele continuar. Por quê? Porque não se iluda. O pai matricula o filho porque ele tem um objetivo. O adulto se matricula porque ele tem um objetivo. Ele não vai deixar de ter o objetivo de aprender inglês. Ele vai deixar de ter o objetivo de aprender inglês na tua escola. E vai procurar outra. Então, na grande maioria das vezes, vai ser isso. 2% vai dizer, inglês não é para mim. E às vezes um professor pode fazer que ele ache isso. E isso, você e eu, sabemos que não é verdade. Todo mundo pode aprender inglês. Alguns vão ter mais dificuldades, outros menos dificuldades. Mas um professor que sabe estimular o aluno vai promover que ele aprenda mesmo com dificuldades. E aquele que tem dificuldades com um mau professor pode matar o aluno no sentido que ele nunca mais queira saber de inglês. Aliás, você já deve ter ouvido histórias de alunos que falam, detesto inglês, nunca gostei de inglês para mim é um sacrifício. E normalmente isso vem da experiência que ele teve na escola. E ele acha que ele vai ter uma experiência similar. E também sabemos que nos cursos especializados de inglês não é igual à escola. Né? Então, a gente tem que estar, no fundo, preparado para identificar o problema e encontrar soluções. E mesmo que você realmente perca o aluno, isso vai ser bom, porque vai forçar você a aprender. Desde que você perceba, desde que você identifique o problema. Só não vai ser bom se você perder o aluno e não souber por que está perdendo. Ou está indiferente. Se para você não for uma coisa importante saber, você vai estar perdendo a grande oportunidade de crescer. Porque não basta só matricular. Claro que a gente quer matricular, mas a gente tem que fazer o aluno evoluir. A proposta é crescer o número de alunos. Você só cresce se você reter e matricular mais. Então, é isso. Além desses fatores, os fatores externos, falar um pouquinho dos fatores externos. Às vezes a questão de mudança, como já comentei no início, horário, às vezes o trabalho começa a ficar sobrecarregado, às vezes ele não tem ele começa a perceber que na rotina dele ele não tem tempo para estudar, ele não consegue se dedicar por falta de tempo. Então aí talvez
a sua escola tenha que oferecer uma alternativa, um curso com uma modalidade diferente para quem não pode estudar em casa, não tem tempo para estudar somente na escola, talvez seja mais lento, mas ele precisaria ter uma modalidade dessa. Eu na minha escola ofereço uma modalidade dessa para quem está nessa situação. Tá? Às vezes tem a questão da doença, morte de um familiar. O que você vai fazer? Você tem pouca coisa para fazer. Né? A grande mudança, a grande maioria você não pode fazer nada. Financeiro. No caso do financeiro, a gente tem que ter um cuidado. Porque às vezes o financeiro, quando a pessoa fala assim, quero parar o curso, vou trancar o curso, vou desistir do curso. E você pergunta, por quê? O que foi que aconteceu? Estou com um problema financeiro, eu fiz uma programação e, enfim, estou apertado, não vou conseguir manter o compromisso financeiro. O ponto-chave é que o financeiro, às vezes, ele chega para você travestido de desculpa. Porque é uma ótima desculpa. Concorda comigo? É uma ótima desculpa. O que você vai falar? Poxa, eu não posso pagar? Só que será que é verdade? Então, quando for financeiro, nós temos que ter certeza se é financeiro ou não. Porque ele às vezes é um problema de relacionamento, de aprendizado, é uma insatisfação interna, é alguma coisa com o professor, e ele não vai dizer. Lembre-se que o aluno ele cria uma amizade com o professor, ele cria um vínculo com o professor, que mesmo ele se sentindo prejudicado, ele vai proteger o professor, porque no fundo ele acha assim, se eu falar que é o professor, se eu falar, eu não estou gostando das aulas do professor, ou, o professor está brincando mais na sala de aula, vou citar alguns exemplos, o professor chega sempre atrasado, e eu acho que não está respeitando o horário da aula. Mas se o professor for uma pessoa legal, ele confunde essa questão de ser amigo e ser profissional. Então ele não vai dizer para você que é o professor, porque eu não quero prejudicar o professor. Eu não quero que o professor perca o emprego. Então nós precisamos detectar se o financeiro é financeiro ou se o financeiro é apenas uma desculpa por uma insatisfação qualquer. Eu dei esse exemplo do professor, mas pode ser outras. Pode ser a questão de dedicação. Nós temos que ter uma solução para quem não está se dedicando. Nós temos que ajudar o aluno a alcançar o objetivo que ele nos procurou para resolver um problema. Qual o problema dele? Ele quer aprender inglês. Ou o pai quer que o filho aprenda inglês. Esse é o nosso trabalho. Se isso não estiver acontecendo aos olhos do aluno ou aos olhos do pai, nós temos que ter alguma solução. Se for nossa culpa, temos que corrigir. Se for problema por conta do aluno, nós temos que dar alternativas. Mas não podemos aceitar as desculpas, porque no momento que você aceita a desculpa, você não investiga, você perde o aluno e você se auto-engana. Não, é a crise. Tem um monte de aluno perdendo. A pessoa está perdendo muitos alunos por causa do financeiro. Só que se não for financeiro, você vai achar que é a questão da economia. E como é que a gente descobre? Como é que a gente descobre se é financeiro ou não? Como é que a gente descobre? Tem uma pergunta-chave que você pode fazer, e aí vai a dica que você pode fazer para o seu aluno ou para o pai, que vai dizer a verdade, que vai revelar a verdade. Você quer saber? A pergunta-chave é assim, vamos simular aqui a situação. Vamos dizer que o nome do aluno seja João. E João chega para você e fala, olha, preciso parar, estou apertado e tal, e tal, e tal, e tal. E diz que a questão é financeira. Aí você faz essa pergunta para João. João, me diga uma coisa, se a escola, junto com a direção, conseguir encontrar uma solução no financeira, conseguir adequar o valor para que fique dentro do seu orçamento, você continua? Pare e pense. Se você fizer só essa pergunta, aí tem duas. Se ele falar assim, qual seria a solução? Qual seria o valor? Qual seria essa possibilidade? Significa que é o financeiro e ele quer continuar, mas ele quer ver o que a escola pode fazer para ver se dá para adequar. E é claro que toda escola tem uma margem que pode trabalhar
para reter um aluno numa situação de crise, às vezes tem um problema realmente financeiro na família, e você ajudar ele durante aquele período vai fazer com que ele fique grato a você, porque ele quer continuar, conquistar o sonho dele, e depois que passar a crise, ele vai terminar o curso com você. Mas se no momento que você pergunta para ele, você continuaria se a escola conseguir adequar o valor do plano, do curso, no seu orçamento? Se a primeira coisa que ele disser para você for: mas sabe o que é? Tem também, eu costumo dizer que é a resposta do saque-quer. Sabe o que é? Sempre vai ter uma outra coisa. Mas na verdade tem a questão do meu trabalho também. Mudou o horário do meu trabalho e tal. Aí você tem que continuar. É um jogo, na verdade. Você tem que continuar perguntando. Mudou o horário. Aí você tem que perguntar: mas fulano, mas João, se a gente conseguir uma turma no horário que fique bom para você, que não te atrapalhe no seu trabalho, você continua? Se ele procurar saber qual é a turma, é verdade. Se não, ele vai ter uma outra coisa, sabe o que é? Não, mas também, sabe o que é? Meu filho. Aí vai começar a dar qualquer outra desculpa. Então essa é a dica. É financeiro? Se alguém te procurar para cancelar por causa do financeiro, pergunte se você conseguir adequar o financeiro, se ele continua. Assim você vai detectar. E isso é importante por quê? Porque depois de 2 ou 3 perguntas, você vai acabar descobrindo o motivo real. Depois de 3 vezes, ele vai dizer: não, sabe o que é? Eu tô sentindo que eu não estou conseguindo aprender. E eu não quero investir num negócio que eu não estou evoluindo. Aí você pode ter opções. Se é uma questão pedagógica, aí vamos analisar o porquê que ele não está conseguindo aprender. É porque ele não está frequentando? É porque ele tem dificuldades? O que você, como escola, pode fazer para ajudar esse aluno que quer aprender, que não está sentindo que não pode aprender? Mas aí já não é mais o financeiro. E aí você pode fazer uma proposta. Poxa, João, se você está com dificuldades, que tal a gente tentar essa opção? A gente pode conseguir umas aulas de reforço. Dê uma chance para a gente. Dê mais um mês para que você possa... Durante esse mês nós vamos fazer tais coisas com você para tentar ajudar você a recuperar. Vamos marcar aulas de monitoria, de reforço. Enfim, cada escola tem as suas ferramentas, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que você vai ter a oportunidade de descobrir o real motivo, e através do real motivo você vai poder ou corrigir uma falha interna ou ajudar esse aluno que está com dificuldade, que é um motivo que na verdade é externo, mas que talvez você tenha alguma solução para oferecer. Tá? Então, isso é muito importante. Essa questão financeira é a mais comum. 90% dos casos de insatisfação vêm travestidos de questão financeira, que vou parar o curso por conta do financeiro. Beleza? Então, essa é uma dica muito importante. Tá? Se o aluno desiste, aí vem um ponto importante que eu queria falar. O aluno que desiste porque o concorrente deu uma bolsa. É muito comum no início do semestre, geralmente no início do ano, aqui no Brasil é assim. Vários concorrentes fazem promoções mirabolantes. 50% de desconto, material gratuito, uma série de coisas. E pare e pense comigo, você tem que ter percepção de valor. A tua escola tem que ter algo a mais além do preço. O preço tem que ser uma justa contrapartida pelo serviço que você está entregando. Então, o que você vai fazer? É muito complicado isso. Então, se você perde o aluno por conta disso, primeiro você tem que fazer aquilo, igual aquela música, Let It Go. Se você perde o aluno por causa de preço, tem que deixar o aluno ir. Ele vai por causa de preço. Não entre no jogo do preço.
Porque o jogo do preço, só puro e simplesmente do preço, vai fazer você perder faturamento e vai prejudicar a tua escola. Mas existem algumas táticas que você pode descobrir. Se ele é um aluno seu, está 1 ano na tua escola, resolve sair, e ele ainda não percebeu o que evoluiu, o valor que você tem, você pode perguntar, tirando a questão do preço, você está satisfeito com o nosso serviço? Você está satisfeito com nossas aulas? Com o professor? Tudo que nós oferecemos aqui atendeu a sua expectativa? Ou houve algo que não atendeu? Então, isso é importante fazer também para que você detecte eventuais falhas ou, ao mesmo tempo, fazer perceber. E uma outra coisa, às vezes o aluno acha que está indo por um curso que parece mais barato e não é. Às vezes é assim. Na minha cidade, por exemplo, eu vendo o curso já com material. Já é um pacote, tem custo, material e tudo mais. A qualidade do meu curso, a qualidade das minhas instalações, dos meus professores, enfim, em geral é muito superior na cidade. E aí tem às vezes um concorrente que faz uma promoção de preço, só que ele não inclui o material. Às vezes ele divide em mais parcelas, às vezes a duração do curso dele é 1 ano a mais, 2 anos, 3 anos a mais do que o seu. Isso são pegadinhas para o aluno, que ele não faz conta, ou para o pai. Então também é importante que você conheça a concorrência da tua cidade, saiba qual é a política, a estratégia e as artimanhas que eles fazem. Por quê? Porque nessa hora que parece que está sendo oferecido algo muito melhor em termos de preço, e aparentemente o serviço é equivalente na cabeça dele, você tem que fazer 2 coisas. Primeiro, mostrar que o serviço que você faz é superior. E segundo, verificar se não está sendo ele levando gato por lebre. Porque às vezes a diferença é tão pequena que não vale a pena. Ou às vezes ele está achando que vai ser menos, só que a duração vai ser 2 anos a mais. E ele, na verdade, vai pagar tipo 30%, 40% a mais. É mais barato a parcela, mas não é mais barato o curso completo. Então é muito importante que você esteja atento a essas coisas. Tudo é sondagem. Sem sondagem a gente fica cego. A gente não pode aceitar a palavra simples. Na secretaria, o aluno chega lá, fala, preenche a ficha e tchau. Estabeleça uma política dentro da sua escola que o aluno que vai sair, ele passa por um filtro, seja pela coordenação, seja pela direção. Alguém precisa ter, além da sua secretaria, né, seu atendimento treinado com relação a isso, ciente do que tem que fazer, tem um filtro, porque nos casos, nos motivos que são fatores internos, que você possa ter soluções, tem que ter um filtro. Alguém da coordenação ou da direção para você conversar, porque ninguém mais preparado que a coordenação ou a direção vai poder dissuadir ou mostrar soluções ou fazer exceções. Muitas vezes você vai precisar fazer exceções para poder reter aquele aluno, tá? Dentro das situações que eu comentei aqui, questão: o aluno não aprende, o aluno não está acompanhando o grupo, você pode ter soluções. Falta de dedicação, você pode ter soluções. Você pode ajudar, seja o pai você pode pedir ajuda ao pai para ajudar na dedicação. Inclusive, isso é um outro ponto importante. Inclusive, aconteceu um caso esse ano que chamou muito minha atenção, porque assim, a comunicação do professor, principalmente com alunos, crianças, com os pais, para falar do progresso, é talvez mais importante do que a percepção do que o aluno, do que o pai tem, do que o aluno está aprendendo. Porque ele acha, na cabeça do pai, muitas vezes, ele acha que o fato de você não entrar em contato regularmente para dar um feedback do que está acontecendo com aquela criança, ele acha que você não está fazendo o trabalho. Simples assim. E ele pode achar que não está tendo resultado. Então, uma possível ação que você pode implementar na sua escola, se você não a tiver ainda, é pedir para que o professor das turmas infantis
entre em contato com os pais com uma certa regularidade para ter esse acompanhamento, para criar relacionamento. Relacionamento, eu falei no início, relacionamento é muito importante. Os pais, a sua equipe, secretaria, os professores conhecerem os pais dos seus alunos, crianças. Eles criam segurança, eles sabem que você se preocupa e que você cuida dos filhos dele. Né? Financeiro, já falei também a questão de achar um outro curso mais barato. Não se adaptou ao professor. Ele não se adaptou ao professor. Às vezes acontece isso, né? Concorda comigo? Às vezes a personalidade do professor não bate com a do aluno. E você pode ter mais do que um professor. Então aí você, antes dele desistir, peça a ele uma chance para assistir aula em outro grupo, com outro professor, para ver se ele se adapta a outro professor. E investigue se aquele professor que ele não se adaptou por questão de relacionamento simplesmente, ou porque o professor está pisando na bola. Né? A gente sabe que ser humano é ser humano. Por mais que você treine a sua equipe, ensine ele o que fazer, acompanhe, muitas vezes a pessoa às vezes não está num dia legal e traz o problema de fora para dentro da sala de aula e acaba prejudicando o relacionamento. Então tem que investigar. A palavra de ordem para 2020, pelo menos para mim, é acompanhamento. Temos que acompanhar tudo que acontece para ter certeza que está acontecendo do jeito que a gente quer. Você tem certeza que seu professor dá aula do jeito que você gostaria que ele desse? Que sua secretária atende do jeito que você gostaria que ela atendesse? Então, se você não tem certeza, tem que acompanhar. Tá? Outro ponto que pode acontecer, falta de um objetivo claro. Esse é um ponto também que a gente pode ajudar o aluno. Ele não sabe muito por que ele está fazendo aquilo. Ele está fazendo porque veio com os amigos, ele não tem um objetivo muito bem definido. Então aí cabe ao professor ou à coordenação ajudá-lo a definir esse objetivo e acompanhar de perto a evolução dele. Tá? Então, resumindo, perder o aluno é bom porque a gente aprende. É bom porque a gente tem a oportunidade de melhorar. Não é bom perder muitos alunos, mas o processo da perda faz com que você evolua. Tá? Lembre-se do que eu falei no início. Para ganhar a gente precisa perder. E a gente precisa aceitar. A gente precisa se desvincular do emocional. Eu conheço gente que fica chateado 2 dias, 3 dias, semana inteira porque perdeu um aluno. É inevitável, você vai perder aluno. Em 2020 você vai matricular alunos e você vai perder alunos. Agora, o que você tem que estar em mente é o que você vai fazer para que essa perda seja a mínima possível e o que você vai fazer de aprendizado, o que você vai melhorar na sua escola em cada caso que aconteça. Tá? A gente não vai agradar a todos nunca. Tem um caso, tem um tipo de aluno que esse aí você vai perder. Certeza absoluta você vai perder, porque mesmo que você faça tudo de bom, faça tudo direitinho, sua equipe seja melhor, enfim, por quê? Porque tem pessoas, isso é um caso especial, não é, graças a Deus, não é a maioria, mas sempre tem um, né, de cada 100 talvez tenha um, que não se agrada com nada. Está sempre procurando defeito, está sempre criticando ou incitando até os outros colegas, os outros alunos. Não tem nada de errado, mas como ele é negativo, ele é uma pessoa negativa, ele começa a trazer situações negativas e começa a influenciar os outros. Então, sabe de uma? É bom que você perca esse aluno. É bom que ele saia e que ele vá para o seu concorrente. Sabe por quê? Porque esse aluno é o pior tipo de aluno. É o aluno que vai fazer você perder mais alunos. E você não vai poder fazer nada porque ele tem influência. Geralmente eles têm grande influência. Eles gostam de fazer escândalo. Eles gostam de ser o porta-voz da aula. Entendeu? Então, realmente, esse aluno é o tipo de aluno que você precisa perder. E você vai ficar feliz em perder o aluno que só reclama. Desde que ele reclame sem motivo. Né? Tudo que eu falei antes, todos os outros casos que eu falei antes,
sim, você tem que ouvir, você tem que investigar. Mas esse é o único caso que você tem que dar graças a Deus que vai embora. E a gente tem que entender também, assim, uma última coisa para a gente fechar esse assunto de perda de aluno é o seguinte: cada escola tem o seu perfil de cliente, cada empresa tem seu perfil de cliente. Você sabe qual é o perfil de cliente que você quer? Tá claro para você? Você precisa querer mais pessoas do perfil que você quer, do tipo de aluno que você gosta, do tipo de pai que você quer se relacionar, do perfil econômico, cultural, de postura, de tudo mais. Todos os outros perfis que não se encaixam no que você quer, esses têm que ir embora, porque não vai fazer parte da cultura da tua empresa, não vai fazer parte da cultura, da filosofia do que você quer. Então, lembre-se, você não vai agradar todo mundo, nunca. Alguns vão embora mesmo. E faça o melhor que você puder. Tente resolver os problemas que você possa e aprenda com os erros. Tá certo? E com isso, nós encerramos o tema de hoje. Tá? É o tema de hoje, perda de alunos, por que isso é bom. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha tido alguma dica útil para você. E se você gostou, curta ou compartilhe. Provavelmente você está assistindo isso aqui ou na gravação no Instagram ou no YouTube. Tem outros conteúdos aqui no YouTube. Toda segunda e quinta-feira terá uma live e um conteúdo novo falando de algum tema para fazer sua escola crescer. Tá certo? É importante que você, se você está assistindo isso pelo YouTube, que você se inscreva no canal, que você marque também o sininho para receber as novidades cada vez que tiver um conteúdo novo, e deixe um comentário. Comentário é muito importante para mim, porque esse trabalho novo é um trabalho que eu quero compartilhar um pouco da minha experiência de um pouco mais de 25 anos como diretor de escola, e eu quero ajudar realmente os professores que querem ter escola ou os donos de escolas que já têm escola, que querem fazer sua escola de inglês ou de línguas crescer. Tá certo? Te vejo na próxima live, na segunda-feira. Grande abraço, sucesso e feliz 2020.